A gente vai começar uma série, hoje e nos próximos 2 domingos, Leia a Bíblia e Faça Oração. Como é que diz? Leia a Bíblia e faça oração. Poxa vida, né? Quantos têm mais de 50 anos de conversão? Levanta a mão, porque quem citou isso é porque tem esse tempo de conversão. Tem um cânticozinho de criança, que o Bruno não esteja aqui me ouvindo, mas é um cântico de crianças, mas o Bruno nunca gosta que a gente fale que é um cânticozinho de crianças. É um cântico de crianças que diz, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E a gente vai se fundamentar em cima disso mesmo, de ler a Bíblia e fazer oração se nós quisermos crescer. Ano passado, a gente falou muito sobre idolatria, os ídolos que nós construímos e como esses ídolos roubam de nós toda a nossa energia espiritual, nos impedindo de ter de fato uma vida com Cristo, de entender quem Ele é, de se render a este Deus, único Deus verdadeiro, que nos transforma de fato. Esse ano, a gente vai continuar falando mais a respeito da conversão genuína, o que isso significa. A gente vai trabalhar sobre o conceito de discipulado, o que é ser discípulo de fato de Cristo, o que é seguir esse Cristo verdadeiramente. A gente vai trazer conceitos de como é que se posiciona o cristão no mundo que nós vivemos, diante de tantas falas, de tantas ideologias, de tantos discursos. E a gente vai olhar esse ano também como é que o cristão ele vive e a família do cristão deve ser. Então esses vão ser os 3 principais temas que a gente vai trabalhar durante o ano. Então, para isso, a gente começa com essa recordação de o que a gente aprende desde pequenininho. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Não tem como crescer se você não gastar tempo orando e lendo Bíblia. E para isso a gente vai pensar em cima de Tiago capítulo 5, e a gente vai ler dos versos 7 a 11. Tiago 5, de 7 a 11, e eu convido você a ler a Bíblia comigo agora. Então abra a sua Bíblia em Tiago 5 e a gente vai ler de 7 a 11. O texto diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O texto traz um contexto, ele tem um pano de fundo, ele diz o porquê. E eu quero começar, lógico, pensando para este contexto, ou neste contexto. A primeira coisa é que há algo de comum na introdução e na conclusão da carta. Existe algo que na primeira parte da carta e na última parte da carta tem algo em comum. Quem escreve essa carta é Tiago. Tiago é irmão de Jesus e ele demorou para acreditar que Jesus Cristo era quem de fato Ele é. A gente entende que Tiago veio somente se render a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, depois da morte e ressurreição de Cristo, não foi durante. Ser Tiago deve ter sido muito difícil, viver e conviver com um irmão que dizia ser o Deus encarnado, aquele que era o Senhor de todas as coisas, que tumultuou a própria casa, porque eles estavam em casa, de repente chegava gente com familiares doentes, com pessoas enfermas, com endemoniados, com coxos, com cegos, com leprosos, e o irmão tinha que atender e curar, da mesma forma como eles estavam em casa, e de repente entrava a autoridade dizendo, cadê aquele que diz ser o rei dos judeus, o Messias, o Deus encarnado, e tumultuando a família? Ser Tiago não deve ter sido fácil.
Mas ele se converte e ele começa a carta se apresentando Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso eu acho lindo. Algo aconteceu, a ficha virou e ele passa então a se apresentar não como o irmão de Cristo, mas como o servo do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a carta apresentando algo brilhante. Ele diz logo de cara: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Da mesma forma como ele termina a carta exortando os irmãos a perseverarem, a ter paciência, ele diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Interessante que o que Tiago está dizendo é: escuta, eu quero mostrar para vocês um caminho que reflete o caminho de fato daquele que segue a Cristo, daquele que tem Cristo como o seu Senhor, como o seu Deus, daquele que fez de Cristo o seu discípulo. A marca daquele que segue a Cristo de fato não é a quantidade de vezes que ele vai à igreja, não é a fidelidade dele em relação à membresia ou à presença dele nos pequenos grupos. Não quer dizer que ele abriu a casa e recebeu um pequeno grupo dentro da casa dele. A perseverança é a marca do cristão. Ele está dizendo: escuta, eu não quero dizer que o cara bacana, o cabra cristão de fato é aquele que canta no coral, ou aquele que canta no louvor, ou aquele que serve na cafeteria, ou que é flanelinha dentro da igreja. Ele diz: a marca daquele que tem a Jesus Cristo como o seu Senhor é a perseverança, a paciência na insistência da coisa. Engraçado isso, porque a gente escuta muitas coisas, às vezes algumas alusões, como a pessoa está no fogo do primeiro amor de Cristo. Já ouviu falar nisso? Quando a pessoa está no fogo, se converteu, está apaixonada por Cristo, porque depois perde tudo isso. Perde. Aquele que conhece a Cristo não perde. Aquele que conhece a Cristo, o que tem como marca é a perseverança. Aquele que conhece a Cristo, o que tem como marca é a paciência até a vinda do Senhor. Por isso, salvação, ela não é marcada por um período, onde existe um período que eu sou salvo, um período onde eu me encontrei com Cristo e fiz de Cristo o meu Senhor. A salvação é aquele que tem uma vida dedicada à paciência, à perseverança de se tornar como Cristo, que hoje ele busca, mas amanhã ele busca, e depois de amanhã ele busca. E o interessante é que a paciência, ela tem a ver com as tribulações, com as dificuldades. Porque o ser cristão, gente, é difícil, é dose, é complicado. Às vezes nós vivemos num mundo onde aquele que não é cristão está desfrutando de coisas muito melhores do que aquele que não é. Esta semana eu estava conversando com um rapaz, e o rapaz sério com Deus, comprometido com Deus, vivendo lutas tremendas na sua vida profissional, e ele diz: cara, eu estou tão sério com Deus, eu sou tão comprometido com Deus, eu estou tão fiel com Deus, e tem horas que eu estou olhando aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus, nenhum vínculo com Deus, e profissionalmente eles estão deslanchando, eles estão mais à frente, eles estão desfrutando de algo muito melhor do que eu vivo. Eu disse: faz sentido, porque a Bíblia não nos garante em momento nenhum que a vida do cristão é uma vida boa, qualificada por coisas boas. Eu aceitei a Cristo e eu não vou ter mais doenças. Eu aceitei a Cristo e eu só vou receber promoção. Eu aceitei a Cristo e eu vou trocar de carro o ano todo. Eu aceitei a Cristo e a minha sogra vai passar desta para melhor. Eu só tenho coisas boas. Não existe isso, não existe isso. Alguns até choraram, né? Porque entenderam que não é isso. Fica firme, fica firme. Aceitar a Cristo é: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
diversas provações. Depois Tiago vem dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Uma das coisas que a gente tem que entender é que Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, nas nossas transgressões, e a gente caminhava de acordo com um circuito que era promovido pelas inclinações da minha carne, pelos valores deste mundo e pelo próprio diabo. É como se nós estivéssemos num caldeirão, e o caldeirão é de elementos, de componentes, e o que estava dentro daquele caldeirão são os meus pecados e a minha inclinação pelo mal, os valores deste mundo que nos distanciam tanto de Deus, e a influência do diabo que não quer nos ver próximo de Deus de forma nenhuma, e nós estávamos naquele caldeirão. De repente Jesus Cristo entra em nós, e quando Ele entra em nós, nós temos que lutar contra tudo isso. A vida do cristão, sem dúvida nenhuma, ela é mais difícil, porque a partir do então, nós caminhávamos na mesma direção que todo mundo, que as inclinações da minha carne, que os valores do mundo e aonde o diabo queria que eu fosse. De repente, há uma conversão, daquele caminho eu vou para aquele outro caminho totalmente contrário. Sem dúvida nenhuma, barreiras, impedimentos, dificuldades, lutas, não tem como crer que o ser cristão é um mar de rosas. A diferença é que aqui a gente sabe o final, para cá a gente também sabe o final. Para aqui nós estamos indo com todo mundo, mas para cá nós estamos indo com o autor e salvador, o consumador da nossa fé, o nosso Salvador. É mais difícil, entretanto, nós temos alguém que nos dá a garantia da vitória. Para cá é mais fácil, entretanto, nós temos também a garantia da derrota. Por isso que eu gosto do texto de Atos, quando diz, Paulo e Barnabé pregavam as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Discípulos são aqueles que seguem o mestre. Muitos discípulos seguiam a Jesus Cristo. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Entendeu? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu não sei quantos de vocês gostam de voar de avião. Hoje eu estou mais acostumado, mas eu morria de medo. Morria de medo. Eu lembro de uma vez que eu estava voltando de Belo Horizonte para cá, estávamos eu e o Fabinho, pastor Fábio Carrenho. E o Fabinho, ele ama viajar de avião. Eu já não. Eu entrava e eu segurava o braço da poltrona. E o Fabinho do meu lado. Fabinho viajando e ele lá curtindo, viajando, olhando pela janela, achando aquele negócio máximo. E teve uma hora que a gente pegou uma turbulência e começou a chacoalhar. Para mim foi suficiente. Não era católico, nunca fui, mas comecei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, principalmente agora no céu, seja feita a sua vontade. Me mantenha aqui no céu e fui. Uma hora bateu a turbulência e tal, quando o avião parecia que despencava. Puff. Na hora que eu olhei para o Fabinho, ele estava agarrado na cadeira. Eu falei, cara, se o super-homem está com medo, eu estou aqui indo para o banheiro trocar coisa, porque, cara, a coisa está feia. Interessante, porque a viagem da gente não é uma viagem sem tribulação, sem turbulência, sem dificuldades. Não tem como pular do avião. Não tem como, para esse carro que eu quero descer. A gente vai em frente, cheio das lutas, perseverando. E a perseverança não significa lutando contra a provação.
é buscando se tornar o mais parecido com Cristo na provação. É no meio de todas as lutas, ser discípulo. E ser discípulo é aquele que busca o Mestre, que segue o Mestre. Portanto, eu não estou aqui numa vida onde eu me empenho ou eu batalho para que as turbulências passem. E não passa. Com esse meu medo de avião, um dia eu estava voltando de Los Angeles e eu entrei no Duty Free, tinha um remedinho para quem tem medo de avião. Eu falei, opa, salvei-me. Peguei, entrei, decolei, tomei. Devia ser algum antialérgico, alguma coisa que me apagou. Tirou medo nenhum, mas tirou simplesmente a minha existência. Eu passei a dormir. E eu estava do lado de um senhor. Quando eu acordei, no meio da viagem, eu estava de mão trançada com o senhor. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu achei que você fosse disso. Eu falei, não sou disso não. O avião lotado, remédio na cabeça, não tinha para onde ir. Aquele senhor sentado do meu lado. Eu disse, cara, o que é que eu faço? Não tem como tirar a tribulação. A gente enfrenta a tribulação. A questão é como a gente permanece na luta. É como nós nos posicionamos na tribulação. E o desafio da gente não é mudar as muitas aflições. O desafio da gente, sem dúvida nenhuma, é nos tornarmos discípulos. Discípulos. E discípulo é aquele que segue a Cristo. Discípulo é aquele que está se tornando parecido com o Mestre. Por isso, o que Paulo e Barnabé fizeram foi fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para enfrentarmos no reino de Deus. Portanto, a gente está entrando em 2020, e o que de cara, como pastor, eu quero dizer é que nós vamos passar por muitas provações. Eu vou, você vai. A gente vai passar por muitas lutas, não tem como fugir disso. Não dá para parar esse carro e a gente pular dele, não dá para tomar um remedinho que nos apague. O fato é que nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. Segunda coisa é que há uma premiação final. Portanto, o olhar é para a eternidade. Olha o que Tiago diz. Ele diz o seguinte, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Da mesma forma como ele termina, ele começa com isso e ele também termina com incentivo, dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima, está próxima. O que nós temos que entender é que nós estamos querendo muito mudar a jornada agora, mudar o ambiente, o sistema, a condição, como se nós pudéssemos nos isentar de toda a tribulação, como nós pudéssemos nos isentar de toda a turbulência, como se nós entrássemos num avião e esse avião tivesse a garantia de que nós vamos ter uma viagem tranquila, que não haverá problema nenhum. Isso não existe. Isso não existe, mas existe uma garantia, que tudo isso é passageiro, que tudo isso tem um prazo de validade, e que há um destino que nós estamos sendo levados. E portanto, eu enfrento tudo o que eu estou enfrentando agora, não com os olhos do que há agora, mas com os olhos da eternidade. Eu consigo passar de forma forte, firme, sem ferir o meu caráter, me mantendo precioso diante de Deus, porque é diante de Deus que eu serei recebido, porque é por este Deus mesmo que eu serei recebido. O problema é que nós vivemos numa sociedade altamente consumista e imediatista, nós queremos tudo e tudo para agora. Nós temos muita dificuldade de entender o futuro e investir no futuro. Estava conversando com o Wagner num dia desses, e aí o Wagner falou assim, olha, trabalhei 50 anos, estou aposentado agora, aposentado nem tanto, hoje eu cuido dos meus netos e uma série de outras coisas. Falei, cara, eu quero trabalhar 50 anos e também quero viver numa aposentadoria dessa forma. Ele falou assim, então, para a gente viver uma aposentadoria tranquila, para se preparar para essa aposentadoria, a preparação
é muito financeira. Portanto, comece a se preparar agora para essa aposentadoria financeira. Quantos de nós pensamos nisso? O fato é que a gente consome tudo o que a gente ganha agora. A gente torra tudo agora. Na verdade, a maior parte do povo vive endividado com o que tem agora. Que dirá no futuro? Nós não pensamos no futuro. Nós vamos para um fast food porque é fast. Exatamente porque é fast. Porque você vai para um restaurante, o cara demora 20, 25 minutos para entregar o seu prato, você já sai de lá falando mal, só que você gasta 45 minutos na sua casa para fazer um macarrão miojo. Mas o restaurante tem que ser fast. Tem que ser fast. Os meus relacionamentos, eles têm que ser fast. Eu quero tudo para agora. Ou você supre as minhas necessidades agora, ou eu te troco. Ou você me dá o prazer que a gente vai ter nessa relação agora, ou eu te troco. Os cursos que nós fazemos, eles são cada vez mais fastes. É cada vez mais com cara de especialização do que formação de fato. A leitura da Bíblia que nós fazemos, ela é cada vez mais um devocional preparado pelo Israel e enviado por mim, do que de fato uma refeição que você prepara, abrindo a sua Bíblia, gastando em cima de tempo de leitura, de leitura, de leitura, de leitura, de leitura. E o Tiago Mates, ele escreve um artigo que eu acho brilhante, quando ele fala da geração miojo. A geração que é capaz de preparar uma refeição em 3 minutos, e que vai para a Bíblia e em 3 minutos prepara a sua refeição, mas não entende que aquilo não nutre nada. Pode matar a fome do momento, mas não está trazendo o que você precisa para a sua vida de fato. E o que nós precisamos entender é que a nossa realidade é aqui e agora, com resultados eternos. Que se eu tenho no meu coração o que Deus já colocou no meu coração, que diz Eclesiastes, que o conceito da eternidade já está no meu coração, eu posso viver o aqui e agora, olhando para a eternidade, dizendo que o aqui e agora é passageiro, é momentâneo. Eu estou semeando coisas aqui que eu vou colher lá no futuro. Que eu estou nas expectativas aqui de ver lá no futuro. Você vê uma gravidez é um negócio tão interessante, né? Estamos grávidos. Qual é a cara do nenê? No começo não sabe nem o sexo. Qual é a cara do nenê? Vai sair parecido com quem? Vai ter Você não sabe. É fácil? Não, não é fácil. Você começa a ver as mulheres ficando grávidas, no começo está tudo muito mais fácil, e aquela coisa vai crescendo dentro dela e vai tomando conta de todo o interior. Eu lembro da Dani chegar para mim um dia, e falar assim, eu tenho dificuldade de amarrar o sapato. Eu falei assim, eu também. Não seja pela gravidez, eu sei a dificuldade. Mas o conceito é que você vai e você paga o preço, e aquilo empurra a costela, aquilo chuta o estômago, aquilo deforma. Muitas dizem que a gravidez abre o apetite, é nada, isso é cara de pau de vocês. Vocês comem na liberdade de querer dizer que é gravidez. Porque eu comi na gravidez da Dani e não estava grávida. Interessante isso. Mas a gente vibra com aquele negócio. Sem saber. Na expectativa do que virá. Aí quando nasce a cara da sogra. Tanto sofrimento para isso. Engraçado, né? A Bíblia está dizendo que há uma premiação final. Portanto, o olhar é para a eternidade. E quando a gente olha para essa premiação final, a eternidade pode trazer bênção. Tiago 5,11 diz, como vocês sabem,
nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aquele que vive hoje olhando para a eternidade, aquele que vive hoje entendendo que está vivendo numa preparação, numa condição que o que ele de fato vai desfrutar é na eternidade, aquele que está vivendo desta forma, ele vai colher bênção no futuro, ele vai colher o que Deus está propondo para ele vai colher os frutos da árvore da vida de fato, ele vai chegar lá e Deus vai lá, servo bom e fiel, eu te conheço pelo nome, eu conheci as tuas lutas, eu sei da tua perseverança, eu vi da tua paciência, eu sei que você foi meu discípulo de fato, eu sei que você entendeu quem eu era, eu sei que você entregou a sua vida para mim, e você entregou a sua vida para mim, não de uma forma racional, mas entregou a sua vida para mim pela fé de fato, aonde o seu entendimento te fez viver de fato o que é seguir a Cristo. Vocês viram o que aconteceu com Jó, a perseverança dele, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, porque o Senhor é rico, é cheio de compaixão e misericórdia. Da mesma forma, como a eternidade, ela pode trazer uma condenação. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. E aqui não é somente aquilo que você fala, que tem que ser sim, sim, não, não. Mas é que se você vive a Cristo, e você diz ser discípulo de Cristo, que seja de fato um discípulo de Cristo. Porque caso contrário, você cai em condenação. O contexto é este. O contexto é de quem vive na perseverança. O contexto é de quem vive na paciência. O contexto é de quem entendeu que a vida é cheia de lutas. O contexto é que entendeu que agora a gente luta contra um monte de outras coisas, e o meu negócio é dizer, sim, eu sou um servo de Cristo, sim, eu sou um discípulo de Cristo, sim, eu deixo para trás as coisas deste mundo, sim, eu abandono a minha prática humana, na minha natureza pecaminosa, sim, eu não vou dar valor para o diabo, eu deixo todas essas coisas para frente. Este é o meu sim, é dessa forma que eu vou viver. Por isso, há uma premiação no final. Cara, nós estamos passando por lutas? Estamos passando por lutas. Estamos passando por dificuldade? Nós estamos passando por dificuldades. Mas eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou ter paciência, porque tudo isso aqui acaba. Tudo isso aqui passa. E o que eu vou colher? Ninguém tira de mim. O que eu vou colher? Eu vou receber do meu Senhor. Daquele que eu sigo. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Agora também no pano de fundo, é que há outra coisa em comum na introdução e na conclusão da carta. Primeiro, ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago diz, vocês estão passando por provação? Sabe como se enfrenta a provação? É com oração. Então vocês estão tendo dificuldade? Leia a Bíblia e faça oração, se vocês querem crescer. Oração. E ele termina a carta, no capítulo 5, dizendo, Elias era um homem humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. O contexto, está alguém doente? Está alguém feliz? Que ele cante louvores. Está alguém triste? Que ele ore. Está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros, que os presbíteros o unjam com óleo, e que eles orem pelo doente. A oração de um justo é poderosa, vai curar o doente, e se houver cometido pecado, os pecados serão perdoados. Tiago começa a carta dizendo, o meu incentivo é a oração, uma oração por vocês mesmos.
Ele termina a carta dizendo: o meu incentivo é a oração por nós mesmos. Mas a vida é feita de oração. A vida é fundamentada na oração. Paulo ainda diz: escuta, você está ansioso, e na nossa prática de hoje em dia, nós estamos ansiosos, o que é que nós fazemos? Terapia e ansiolítico. Para vencer. Alguns comem, outros buscam o sexo, gastam dinheiro para caramba, mas não quer. É terapia e ansiolítico. E Paulo diz: contra a ansiedade, o que vocês devem fazer? Apresentem os seus pedidos diante de Deus, por intermédio de orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Estão passando por tribulações? Estão passando por dificuldade? Tem coisas que têm roubado a paz do seu coração, têm tornado vocês ansiosos? Busquem a Deus. Busquem a Deus. Tenho sido impactado, mas impactado pelo livro do Luiz Escado, Zoológica. A lógica da vida de Deus. Davi chega no campo de batalha e está Golias desafiando o exército de Israel todinho. Quando Davi chega lá, o exército de Israel, o povo de Israel todo amedrontado por causa daquele homem que era grande pra caramba e que não tinha ninguém que pudesse o enfrentar, só que ele enfrentava o Deus de Israel. Na hora que Davi chega ali e vê tudo aquilo, ele fala: escuta, tem algo que não bate. Nós estamos enxergando um gigante, e o cara é poderoso, olha o tamanho da lança do cara. Mas, nós somos o povo de Deus, e ele está enfrentando o Deus do povo. Então nós já ganhamos, vamos enfrentá-lo. Qual era a lógica de Davi? Não é o que a gente está vendo, mas é o que Deus está propondo, então vamos encará-lo. Da mesma forma, Moisés manda 12 espias vigiarem a terra que Deus havia prometido, que era uma terra que produzia leite e mel numa qualidade absurda, que os caras voltaram, os 12, carregando amostras de uvas, que 2 precisavam carregar um cacho. Vieram de um vale chamado Escol, com E. Quando chegam ali, os 10 espias começam a falar: cara, a terra é boa, olha o tamanho das uvas. É o que Deus falou mesmo, mana, leite e mel, só que está cheio de gigantes. Se a gente entrar lá, a gente vai levar um couro. Os outros 2, Josué e Caleb, chegam dizendo: escuta, a terra é boa, olha o tamanho, tem gigantes. Só que Deus disse que é nossa. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos na nossa lógica de ver o tamanho da luta? Ou a gente vai assumir a lógica de que Deus está propondo que a gente pode ir, que Ele vai nos dar? Tenho pegado algumas pessoas que o casamento está destruído. Eu tenho dito: você pode seguir a lógica, a sua psicológica ou a sua biológica, que diz que o casamento acabou, que não há mais sentimento, não há mais solução. Ou você pode seguir a seguinte lógica: quando Deus diz eu odeio o divórcio, o outro lado da moeda é eu sou a favor do casamento. E você vai dar um passo de fé dizendo: Senhor, não há mais sentimento nenhum dentro do meu coração. Já não tenho mais esperança nenhuma, entretanto, o Senhor está dizendo que o casamento é algo que o Senhor criou e que o Senhor fez, então eu vou dar um passo nessa direção. Qual é a lógica? É a lógica daquele que entende que a oração fundamentada na palavra é por onde nós estamos e temos que viver. Estão passando por dificuldade e aflições? Peça a Deus sabedoria que Ele vai dar. Ele vai te dar. Em vez de ficar lutando com as aflições, peça sabedoria para Deus e Ele vai acalentar o seu coração, dando para você a postura certa de como você pode passar por essa aflição. Tem alguém doente? Tem alguém feliz? Tem alguém triste? Orem, 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 vivam na lógica de Deus. Vivam na lógica de Deus. Vivam naquilo que Deus está propondo e não naquilo que nós estamos vendo.
não naquilo que nós estamos sentindo, na realidade de que Deus é soberano e Ele há de conduzir todas as coisas. E aí é que entra a grande coisa do cristianismo. É porque a gente vai viver uma aventura sem igual. Porque aí o mundo natural é invadido pelo sobrenatural. Que mesmo no meio de todas as crises, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração, que o Deus da paz estará conosco. Que eu não vou olhar tanto mais para as aflições e para as dificuldades, e mesmo que eu olhe para as aflições e para as dificuldades, elas não dominarão mais o meu coração e minha mente, porque eu fui invadido pelo sobrenatural. Porque viver em oração é viver no sobrenatural. O ter a minha ansiedade sacada por uma paz que vem de Deus é viver no sobrenatural. E é assim que a gente vive. É dessa forma que a gente encara. E isso é ser discípulo de Cristo. Agora, o texto nos dá 3 exemplos de como é que nós podemos viver em perseverança, como é que nós podemos viver na paciência. O primeiro exemplo é da paciência do lavrador, a esperança na colheita. Vejam, diz Tiago, como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele nos compara a um lavrador. Eu tenho uma dificuldade tremenda com planta. Tremenda. Até aquelas leguminosas? Não. Suculentas. Até as suculentas morrem na minha mão. É impressionante. Impressionante. Eu tenho uma tristeza por causa disso. Tem gente que diz, você precisa conversar com as plantas. Já conversei, gente. Já conversei. Muito. As minhas não ouvem. Eu preciso aprender talvez libras para ver se elas me entendem, mas as minhas não ouvem. Gosto muito da onde eu sento na minha sala, que eu vejo todo o jardim. E o jardim para mim tem sido um aprendizado. Ver a natureza tem sido um aprendizado. Ver as estações passando e como a gente aprende com as estações. Cada estação tem o seu própria característica, o seu próprio momento. Cada estação produz o que precisa ser produzido naquela hora. Interessante de enxergar todo este movimento. E quando a gente pensa num lavrador, se a pessoa é impaciente, ela nunca poderá ser um agricultor. Verdade ou não é? Porque jogou a semente e vai querer que nasça dando fruto. Escuta. Vamos ler, está demorando. O agricultor ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sobre as condições certas. A semente não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. Apenas a erva daninha, essa cresce sem ninguém precisar dar atenção nenhuma para ela. O agricultor não tem controle nenhum sobre o tempo. Ele não consegue fazer chover. Muita chuva pode danificar a lavoura. Falta de chuva também pode pôr a colheita todinha a perder. Na Palestina, o agricultor ele plantava na hora certa, num terreno seco pra caramba, plantava na hora certa para colher na hora certa. E ele dependia de 2 períodos de chuvas. O primeiro em outubro, quando acontecia o plantio, e o segundo em março, para a colheita. O resto, o que ele fazia era esperar. Interessante é, quando você pega o texto de Gênesis 2, que diz que, quando Deus começa a desmembrar como Ele fez toda a criação, diz que não havia planta nenhuma ainda na face da terra por 2 razões. Porque não tinha o homem ainda para arar o campo e nem que o Senhor tinha feito chover sobre a terra. Então significa que uma parte cabe a nós, a outra parte cabe ao Senhor. A gente ara, semeia, aduba e assim por diante. Mas a gente não pode fazer mais nada, porque o crescimento vem do Senhor, a chuva vem do Senhor. É Ele que faz as coisas acontecerem.
Porque é então que um agricultor, ele entra nesse esquema. Por causa dos frutos. Por causa daquilo que ele vai colher. Por causa do resultado final. Por causa daquilo que ele vai buscar lá na frente. Ele não entra por causa daquilo que ele está colhendo agora, porque agora não está colhendo nada. Ele não entra por causa daquilo que ele vai resgatar agora, porque agora ele não está resgatando nada. Ele entra porque o fruto é precioso. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sem faremos, se não desfalecermos. Tiago, ele descreve o crente como um agricultor espiritual, que procura uma colheita espiritual. Diz, vocês têm que ser pacientes e fortaleça o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Vocês estão plantando agora, mas vocês vão colher daqui a pouco. Por isso fiquem firmes, O nosso coração é o principal solo que Deus está trabalhando e é o nosso principal solo de trabalho. A semente, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus. É o quanto Deus tem falado, é o quanto eu escuto a respeito dEle, é o quanto eu entendo a respeito dEle. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender da Bíblia, eu preciso compreender a Bíblia, porque o meu coração, ele vai pegar a semente de Deus, e a semente de Deus é algo que produz em quantidade absurda, desde que o solo acolha esta semente. E eu vou acolher aquilo e vou dizer, eu não estou vendo fruto nenhum, mas tem algo acontecendo. Eu não estou vendo nada, mas tem algo acontecendo. Senhor, eu continuo com o mesmo sentimento em relação ao meu marido, em relação à minha esposa, mas eu estou me alimentando da Tua palavra, e a Tua palavra diz isso a respeito do meu casamento, diz isso a respeito dos meus filhos, diz isso a respeito do seu cuidado quando a profissão, a grana, Ele diz isso a respeito da minha saúde. Enquanto o Senhor está dizendo isso, eu não estou enxergando nada, entretanto eu estou firme aqui, que o meu coração, que é um solo fértil, recebeu a semente da Tua palavra, e eu estou alimentando esse meu solo, cada vez mais com a Tua palavra, porque eu não estou querendo colher agora, eu sei que mais cedo ou mais tarde, no tempo certo, essa semente fará daqui de dentro uma árvore frutífera. Como é que o Salmo 1 considera o cristão? Feliz é aquele que não faz um monte de coisas, não se identifica com este mundo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Então ele está meditando na palavra, E aí ele é comparado a uma árvore, que é plantada junto à corrente de águas, que as suas folhas não caem, e que produz fruto no tempo certo. Olha, eu sou um agricultor. O solo é o meu coração, a semente é a palavra de Deus. Então é isso que eu vou fazer. No meio dessas tribulações todas, eu vou pegar o meu coração, que é o solo, e eu vou encher da semente boa, que traz a garantia de produzir frutos bons. Então é nesta condição que eu vou viver. E assim por diante. A segunda coisa é que ele fala da paciência dos profetas, a esperança no testemunho. O texto diz, Tiago 5, 10 e 11, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Tenham os profetas como exemplo. E o que é que esses profetas fizeram? Eles falaram em nome do Senhor. Eles falaram em nome do Senhor. Mesmo no meio de todos os sofrimentos, eles continuaram pacientes, falando em nome do Senhor. Isaías não foi ouvido pelo seu povo, ele foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Ele veio ao cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído.
Daniel foi banido da sua terra e sofreu pressões quando jovem. Sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Ezequiel também foi perseguido duramente. No Novo Testamento, Estevão, que denunciou o sinédrio, foi apedrejado. João, o Batista, teve a sua cabeça cortada. Ele diz: olha para o sofrimento destes profetas, que continuaram falando a respeito de Deus, no meio do sofrimento. Como é comum, no meio do sofrimento, nós pararmos de falar a respeito de Deus e passarmos a falar mal de Deus. Sou injustiçado, eu não merecia isso, eu estou sofrendo, sempre fui fiel, dediquei a minha vida toda a Cristo e agora estou sofrendo. Escuta, tem algo errado, não entendeu o que é ser discípulo. Ser discípulo é viver no sofrimento. E viver no sofrimento significa que eu vou pegar o meu coração como solo e jogar a semente da palavra e viver na direção daquilo que eu vou colher lá na frente, mas também ser discípulo. É continuar falando de Deus no meio de todas as provações, testemunhando a respeito do Deus que é bom no meio de todas as provações, dizendo que Ele tem me sustentado mesmo no meio de todas as lutas, dizendo que o diagnóstico é de câncer, mas ainda assim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dizer que eu perdi o meu emprego, mas ainda assim Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de me sustentar, suprir todas as minhas necessidades. Dizer que os meus filhos se perderam, mas ainda assim na expectativa de que eles são heranças do Senhor, e como eu crio no Senhor Jesus Cristo, eu e a minha casa seremos salvos, porque eu dediquei tempo a ensinar a criança no caminho que é do Senhor, e ainda mais velho, ele não vai se desviar dele. Porque eu acreditei nessas coisas, porque eu vivo nessas coisas, eu não paro de falar de Cristo. Mas eu continuo falando do Deus que é o Senhor e Salvador da minha vida. Assim como os profetas fizeram. O testemunho não para. Não para. Não para. Estevão estava sendo apedrejado, e qual foi a palavra final dele? Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Continuo falando. Eu não paro de falar. E por fim, a paciência de Jó, a esperança no propósito. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago 5,12. Mais uma vez eu digo que não há como viver o cristianismo sem lutas. Mas eu continuo dizendo que não há vitórias sem lutas. Que não há picos sem vales. E que se você quer desfrutar da relação, da amizade, da intimidade com o Senhor Jesus Cristo, não tem como você se tornar discípulo sem negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. E Jó, ele nos ensina muito. A gente pode dividir o livro de Jó da seguinte forma. Os primeiros 3 capítulos, eles falam das perdas de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha, filhos e os bens, ficou a esposa. Perdeu a saúde, não perdeu a vida. Do capítulo 4 ao capítulo 31, as acusações contra Jó e a sua defesa contra os ataques dos seus inimigos. Nós temos um punhado de texto dos amigos avaliando Jó, dizendo: você está nessa condição, provavelmente porque você deve ter feito algo contra Deus. Você não considerou Deus como Deus. E aí eles vêm trazendo 3 amigos, depois um mais novo ainda, e trazendo o conteúdo, e dizendo, e Jó se defendendo, Jó se defendendo, Jó se defendendo, Jó se defendendo.
Depois do capítulo 38 ao verso 42 é a restauração de Jó. Interessante é que quando você lê o livro de Jó, as circunstâncias estavam contra Jó, os homens estavam contra Jó, a sua esposa estava contra Jó, os seus amigos estavam contra Jó. Ele pensou que Deus estava contra ele, e Satanás, sem dúvida nenhuma, estava contra Jó. Mesmo assim, Jó perseverou. Mesmo assim, Jó insistiu. E o que é que aconteceu? Ele provou que um homem pode amar a Deus acima de qualquer coisa. Acima dos bens, acima da saúde, acima das famílias, acima da própria vida. Ele provou para ele, para o próprio Deus e principalmente para o diabo, de que um homem pode amar a Deus. Jó, sem dúvida nenhuma, era um homem piedoso. Ele é apresentado por Deus como um homem piedoso, temente a Deus, que se levantava cedo e partia para uma oração, e ele orava pelos filhos, sacrificava em prol de algum dos pecados que os filhos poderiam ter cometido. Jó era sem dúvida nenhuma um homem temente a Deus. Deus dá testemunho a respeito do próprio Jó. Deus o constituiu como um cara nobre, honrado. Deus fala bem. Agora, isso não quer dizer que Jó não tenha tido perdas e lutas. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu o apoio da sua mulher. Jó perdeu o apoio dos seus amigos. Jó faz 16 vezes a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Jó expressa a sua queixa 34 vezes. Deus faz 70 perguntas para Jó. Entretanto, no final de tudo, Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro em todas as coisas. Deus, ele recobrou em dobro tudo para Jó. Se ele tinha 20 bois, ele recebeu 40. Se ele tinha 30 ovelhas, ele recebeu 60. Se ele tinha 2 casas, ele recebeu 4. Mas ele perdeu os 10 filhos, e ele não recebeu 20. Porque ele só recebeu 10? Porque as ovelhas e os bois, ele tinha perdido. Os filhos, como são herança do Senhor, a gente sabe aonde está, não se perde. Que Deus, que Deus. Portanto, ele não tinha perdido, estava só guardado. Jó esperou pacientemente no Senhor, e Deus o honrou. Fez com que aquele solo, que era o coração de Jó, germinasse, brotasse uma árvore que se tornou extremamente frutífera. A maior bênção de Jó, que Jó recebeu, não foi sem dúvida nenhuma ter todos os seus bens, todo o seu patrimônio e filhos adquiridos. A maior bênção de Jó foi sem dúvida nenhuma a intimidade que ele desenvolveu com Deus, porque no final da história ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus! Que Deus! O livro de Jó nos mostra que Deus tem propósitos, que nada que está acontecendo na nossa vida, nada do que está acontecendo na nossa vida não tem um significado, não tem um cuidado de Deus, não tem a soberania de Deus por trás, dizendo: eu sei o que você está passando, e o que você está passando tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que Deus promoveu toda a desgraça, mas Deus é capaz de, no meio da desgraça, promover vida, porque Deus continua sendo o único especialista na face da terra que do meio da morte produz vida.
porque Ele venceu a morte. Ele tem capacidade de tornar vida aquilo que está morto. E foi isso que aconteceu com Jó. Portanto, gente, ser discípulos é viver essa aventura indescritível de que no mundo nós passamos por aflições, que no mundo nós enfrentamos lutas, que no mundo nós temos dificuldades, mas nos basta ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo, e mais cedo ou mais tarde, que seja mais cedo, nós desfrutaremos da presença desse Deus de forma absolutamente integral. Até lá, vamos ficar firmes, vamos perseverar, não vamos perder a forma, vamos continuar caminhando sempre na direção do autor e consumador da nossa fé, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Por isso, um feliz 2020, cheio de lutas, mas caracterizado pela perseverança daquele que segue a Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida.